aprenda, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sem essa palavra. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Eu, como sempre, tendo meus probleminhas técnicos e pouquíssima habilidade para solucionar, mas acho que vai dar para sair, assim mesmo, um pouquinho diferenciado. A qualidade nunca é tão boa quando a gente não sabe fazer. E eu sou muito, mas muito limitado na minha ação. Mas a palavra para a nossa meditação, Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 6, e o tema de hoje é a harmonia nas Escrituras, a harmonia nos relatos das Escrituras. É maravilhoso a gente aprender. Existe harmonia na profecia, os profetas de Deus, ungidos e inspirados pelo Espírito Santo, tinham harmonia em seus ofícios. Todos tiveram harmonia no que dizia respeito à obra de Deus, Israel, as nações e a imutabilidade do propósito. Quando nós aprendemos isto, nós nos tornamos mais seguros. Com respeito aos apóstolos de Jesus Cristo, mesma harmonia. Apóstolo Paulo, instrutor da igreja gentílica, ele diz, ainda que um dos apóstolos, ainda que um de nós, ainda que um apóstolo ou alguém dizendo ser apóstolo apresentar outra mensagem, seja anátema, não receba. E ele atribui ele aventa a possibilidade de Satanás iludir as pessoas, porque ele pode se transfigurar, não é se transformar. Satanás jamais será transformado, mas ele pode se transfigurar ou passar por anjo de luz. É assim que ele engana o mundo. Então, a palavra de Deus, a harmonia da profecia, a harmonia na doutrina apostólica, a harmonia na comunicação do Espírito de Deus, mesmo em diferentes épocas, diferentes culturas e diferentes etnias. Os profetas de Deus eram de Israel, portanto, descendentes de Abraão. As escrituras foram registradas em hebraico, aramaico e grego, e mesmo assim são harmônicas. Vamos à leitura, Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 6, para a gente conferir. Nós precisamos entender isto. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. A finalidade da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo era
o perdão dos pecados. A finalidade do aparecimento de João o Batista era batizar quem de fato demonstrasse arrependimento, contrição, desejo de andar com Deus, servir a Deus, conhecer a Deus. E neste relato das Escrituras, nós aprendemos a respeito da harmonia. Os profetas todos eram harmônicos com respeito à santidade de Deus, com respeito à pecaminosidade do homem, com respeito às esperanças futuras. Para Israel, esperanças, a esperança messiânica, a esperança da transformação ou restauração do reino, esperança das fiéis promessas, chamadas de beneficências do nosso Deus, para com Abraão, a memória de Abraão, Moisés, a memória de Moisés, a Davi e a casa de Davi, que seria, como de fato, pelas Escrituras entendemos, uma dinastia eterna. Jesus Cristo sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, meus amados, nós aprendemos a respeito deste princípio glorioso, a harmonia nas doutrinas das Escrituras, a harmonia na revelação de nosso Deus e na manifestação de nosso Salvador. O ofício de João era aproximar as pessoas de Deus através da demonstração que essas pessoas queriam dar, sendo batizadas, confessando os seus pecados. É uma bênção quando nós entendemos que não tem ninguém que possa estar fora desta necessidade. Todos. Quando Paulo escreve a sua epístola aos Romanos, os romanos faziam parte de uma igreja maravilhosa. Não temos um histórico exatamente como começou a igreja na cidade do Império, na capital do Império, mas o importante não era quem evangelizou, se foram discípulos, se foram pessoas nobres, se foram centuriões ou senadores, tribunos. Não vem o caso como foi que surgiu uma igreja forte, poderosa e zelosa na capital do Império. Mas quando Paulo escreveu a sua epístola por volta do ano 60, ou na década de 60, ele escreve e dá testemunho de que a fé da igreja apostólica em Roma era uma fé reconhecida. A igreja era reconhecidamente espiritual, reconhecidamente próspera, reconhecidamente correta, coerente em termos de doutrina. O que aconteceu depois, quando a igreja se torna uma igreja imperial, aí é a corrupção natural. Quando os homens se deixam vencer pelo interesse, quando os homens se deixam vencer. São várias as formas, são várias as maneiras dos homens se deixarem dominar e cederem. O interesse pessoal, interesses, ambições, desejos de ser e de ter, medo, receio de ser penalizado, sofrer consequências, banimentos, prisões e tudo mais. Quando a perseguição foi tomando mais força em Jerusalém e proibiram os apóstolos de pregar em nome de Jesus, eles, já revestidos da graça, o Pedro chega e não tem o menor receio diante daquelas autoridades. Pelo contrário, apela para a consciência deles: julguem vocês, julguem os senhores, se devemos obedecer aos homens, desobedecendo a Deus, porque Ele nos mandou pregar. Então, fique sabendo que aquele que vocês crucificaram,
entregaram, negaram. Deus o ressuscitou e fez Senhor e Cristo, ou seja, ele é o Messias, ele é o Senhor, ele é o dominador. E não tem nada que mude esta realidade. Deus nos deu a prova disto quando ressuscitou dos mortos. Então, não havia nos discípulos de Jesus, aquela altura da história, do começo da igreja, medo. Eles não tiveram medo. Foram presos, foram açoitados, foram impedidos, proibidos, mas eles apelaram assim. Não vamos nos calar. Vocês mandam a gente se calar, mas o Senhor mandou a gente proclamar. Então, fiquem sabendo que em nome daquele que vocês negaram diante do Pilatos. Então, harmonia nas Escrituras. Nesse texto fala da harmonia, o Lucas descreve esse episódio com suas palavras. O Mateus descreve com suas palavras e um contexto, uma descrição ela nos beneficia quando o relato de um complementa o relato do outro. Não faz correção, não tem correção, aqui não tem erratas, não tem correção, não é necessário uma única palavra para corrigir. O que foi feito, o que foi revelado e tudo que o Senhor realmente manifestou foi para a glória do seu nome, de uma forma profundamente dedicada. Aqueles homens que se dedicaram, eles tiveram plena consciência da missão, da função e da razão. A missão era servir a Deus, a função era ajudar os homens. Esta era a missão. Então, naqueles dias apareceu. Por que o texto começa assim? Que apareceu João? Porque o texto que nós lemos em Lucas diz que ele ficou nos desertos até o tempo de mostrar-se a Israel. Ele não andava charlando no palácio, no templo, nas sinagogas. Ele não tinha nenhum relacionamento prévio, alguma coisa. Foi Deus quem fez. E ele serviu e seguiu como profeta do Altíssimo aquela profecia do momento do seu nascimento, quando o pai experimentou o milagre da restauração da voz, quando ele diz: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Aquilo que aconteceu cerca de 30 anos antes estava confirmado agora pelo começo do ofício de João, batizando as pessoas que procuravam. As pessoas iam ter com ele, pessoas da cidade de Jerusalém, pessoas da região da Judéia, pessoas da Galileia. Foi ali, lá de Betsaida, que o Simão e o André tiveram esse contato. O André foi praticamente possivelmente o primeiro galileu a se envolver na obra messiânica de João, naquela pregação, quando ele anunciava o Messias. E o André também é o primeiro de Betsaida a seguir a Cristo. Então, meus amados, nós temos esses privilégios espirituais, compreender a grandeza da revelação divina, receber a instrução que vem do Senhor e ter, ao mesmo tempo, a segurança desta harmoniosa revelação. Os profetas e os apóstolos
Não tem nenhuma contradição entre eles. Os profetas do Antigo Testamento e os profetas, aqueles que receberam o dom profético, já que não existia mais o ofício profético, mas os que receberam o dom profético, tinham a mesma graça. E o que eles apresentavam como base, como testemunho para a segurança de quem ouvia, de quem se envolvia na obra de Jesus Cristo, era o testemunho das Escrituras, a lei, os profetas e os salmos. Que Deus abençoe e guarde os nossos irmãos, dando a necessária graça para o nosso crescimento espiritual. A nossa intercessão hoje é pelas crianças da Igreja do Senhor Jesus. As crianças estão sendo realmente um desafio para esta geração, porque existe uma perversidade, existe um sistema perverso que começa com a educação, ou seja, no período de educar, eles estão sendo molestados com informações indevidas, imprecisas, precipitadas, na época de estudar, na época de aprender as coisas da vida, estão sendo levados a serem envolvidos em questões de sexualidade. Desvio de conduta de professores malignos, um sistema maligno de governos que defende o indefensável, está ofendendo esta geração. Vamos orar pelas crianças na Igreja do Senhor Jesus. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade, pela tua graça. Abençoa, meu Senhor, a tua igreja, guarda os teus servos em todo lugar. Manifesta o teu poder, Senhor, na tua igreja, na cidade, no campo, em todas as nações. E agora, Senhor, suplicamos a Ti pelas crianças, jovens e adolescentes na Tua igreja. Guarda, meu Senhor, esta geração, tenha misericórdia, que os pais possam acompanhar, ajudar, orientar, para que tenham, ó Deus, segurança, suas crianças, seus filhos tenham a instrução da palavra para não serem envolvidos pela perversidade oficial. Deus fiel e santo, Deus todo-poderoso, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.